a pessoa tem um filho pequeno e está numa obesidade assim, estratosférica, né, quase infartando. Você fala, vai perder peso para diminuir na balança. Não. Assim, você quer ver seu filho formando, quer ver seu filho casando, você quer ter saúde lá, é aí. É quando você faz a pergunta do porquê várias vezes. Então, você quer perder peso, por quê? Para diminuir na balança. Por quê? Para agradar o médico. Por quê? Porque eu quero saúde. Para que você quer saúde? Eu quero saúde para ver meus filhos crescerem. Aí muda a chavinha. Cresce a motivação. É a grande sacada. Aí cresce a motivação. E aí você entende, aí fica claro por que eu estou fazendo uma coisa que é difícil. Por que eu vou tomar uma decisão difícil todo dia? Eu adoro comer pizza. Não vou falar que não. Né? A escolha, pizza ou comida saudável? Né? Às vezes pode ser difícil. Hoje em dia não é, mas um dia foi. Né? E nesse começo a gente tem que se apegar à razão de viver, né? Que cada um pode ter uma fazer a diferença. Diferente. Agora, quando você falou quando a gente fala com o cirurgião vascular, a gente pensa muito em varize. E a gente pensa que varize é uma coisa genética. Minha mãe tinha, eu tenho e tal. É genético? Qual que é o componente genético disso? Tem dois tipos de varize. Eu estou simplificando, mas acho que eu consigo colocar tudo nesses dois grupos, tá? São as varizes primárias e as varizes secundárias. Varizes primárias quer dizer, são varizes de origem genética. Varizes secundárias são as varizes decorrentes de outra doença. Então, por exemplo, quem teve uma trombose pode ter varizes depois por causa dessa trombose, então é uma varize secundária. Essa tem até nome, que é uma varize pós-trombótica. As varizes primárias, elas são genéticas, elas são essencialmente derivadas aí segundo um grande cirurgião do passado, a má escolha dos pais, né? Então, você escolheu os pais errados, então você tem como se fosse possível escolher, né? E a outra? Então a genética, né? A primária e a pós alguma doença, deu o exemplo da trombótica, mas tem a fístula arteriovenosa também, que pode levar aos mesmos danos e aumento de varizes. Agora, quando a gente fala a mais frequente, a que todo mundo vê aí mais frequentemente, são as varizes primárias, tá? Essa que está disseminada aí. Essa que aparece na perna, que a gente olha uma pessoa de bermuda, porque eu já vi pessoas gordas com varizes e pessoas magras, de homens até de bermuda, por exemplo, na rua, você olha a perna dele, tem um monte de varizes e fala, o que é isso, entendeu? Essa pessoa está magra, como é que tem? Legal. Pois é, você pegou num ponto importante. Por exemplo, a obesidade, ela é fator de piora, mas ela não é fator de desencadeamento. A obesidade, por si só, não é suficiente para fazer alguém começar a ter varizes. Ela tem que ter varizes por causa da genética ou por causa de alguma outra doença. Senão, não vai ter. Agora, se ela tiver e ficar obesa, piora a situação. aí piora as varizes. Então, exato. Então, tem gente que realmente está bem obesa e não aparece nada, mas é que aí a genética foi boa de Você faz vídeos quase todo dia, ou todo dia, né, no YouTube, ou no Instagram. Eu vejo no Instagram, mas vejo no YouTube também. E eu queria explorar você um pouquinho nesse sentido, porque você fala assim, alimentos que incham. Que alimentos incham? Ok, vamos lá. O primeiro lugar é o glúten, eu não tenho dúvida nenhuma. O segundo eu colocaria sal. Sal, poxa vida, não tem erro, né? E depois qualquer outro alimento inflamatório pode inchar. Então, mas esses aí, em primeiro lugar, leite também pode inchar, embora o leite tenha alguns trabalhos que tenham mostrado que ele pode até melhorar a circulação, mas isso aí são coisas recentes que precisam ser mais investigadas. Então, eu vejo você falando também em quercetina, já vi vários vídeos. O que é isso?
puxa, a quercetina é tão legal, a quercetina é tão simples, está na nossa frente, a gente não sabe o que ela é e o que ela faz, né? A quercetina é um flavonoide, é uma substância que tem nas plantas, né? A mais comum que todo mundo come é a cebola. E a quercetina é onde a gente busca os nossos antioxidantes. É a maior fonte na alimentação de antioxidante. Se a gente não tem antioxidante o suficiente, a gente vai inflamar demais. Então a gente precisa disso. E infelizmente, todo mundo está indo para o caminho de alimentação de industrializados, né, que aí não vai ter quase nada de flavonoide, quero abrir saquinho para comer rápido, né, e aí deixa de lado aquela comida natural, comida que você acabou de fazer, de plantas e tudo mais. Então, mas o que tem que quercetina, então? Mas o mais rico tem a cebola, tem brócolis, tem... Então, todos os vegetais têm. Que vão ter maior ou menor quantidade. Eu não vou lembrar exatamente a ordem. Que a cebola eu só lembro que é a rainha da história. A cebola roxa é a rainha. Então, e a outra coisa, né? Aí coloca tudo no forno, frita ou esquenta tudo, também vai degradando essa quercetina. E aí, quando a gente come, a gente acaba não aproveitando quase nada do saudável. Então, se não vai ter na alimentação, a gente pode acabar suplementando como extra. Mas o ideal mesmo é colocar na alimentação. E o que é bom saudável de suplementação? Por exemplo, a cúrcuma também é boa? Cúrcuma é um excelente antioxidante também, muito bom. Só tem um problema, ela é muito mal absorvida, né? Então a gente precisa facilitar a absorção da cúrcuma. Aqui em casa a gente entope com cúrcuma tudo, mas porque a gente gosta do sabor, não é só por causa do antioxidante. Porque acaba não absorvendo tudo aquilo. A gente precisa colocar por exemplo, pimenta ajuda na absorção da cúrcuma. Então, ou você coloca já um suplemento preparado para isso, para uma biodisponibilidade Mas a cúrcuma é um parceiro na hora de fazer a comida, saudável, né? Ela dá um sabor, ela é uma parcerona, eu acho. Né? Agora, tem uma coisa que faz mal para a circulação. Digamos que o álcool é ruim para a circulação? O álcool, puxa, legal essa pergunta. O álcool, ele tem um efeito vasodilatador no início. Então, por exemplo, se você está com a mão gelada, né, por vasoconstrição, e aí toma uma taça de vinho, vai ter uma vasodilatação, essa vasodilatação melhora a circulação naquele momento na sua mão, vai ter um rubor, vai aumentar a temperatura e foi bom para a circulação ali. Agora, a médio e longo prazo, em altas quantidades, isso acaba causando o dano da parede do vaso, e causando aterosclerose e inflamação e outros problemas. E sem falar do que não é da minha área, que aí é fígado e estômago e tudo mais. Mas o álcool, ele tem um efeito em pequenas doses vasodilatador. Eu tenho uma coisa, sabe, meu avô era médico também, né? E eu tenho um livrinho dele de quando ele saiu da faculdade, o que ele anotava para ele conseguir dar os plantões, tudo. E tinha, imagina, o CRM dele era 200 e alguma coisa. A gente já está em 200 mil, só para ter uma ideia. E aí no livrinho dele, ele escreveu lá, tratamento de infarto, uma dose de uísque. Né? Então, naquela época, era o que tinha de vasodilatador fácil. Isso realmente tinha esse efeito. Óbvio, hoje em dia não faz sentido fazer uma coisa dessa, mas ele tem esse efeito vasodilatador que eu não posso deixar de lado. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de vinho, o vinho tem uma outra substância lá dentro, que é o resveratrol. E o resveratrol é outro
fitoterápico, é outro flavonoide, antioxidante potentíssimo e que ajuda a gente a desinflamar. O flavonoide é uma das substâncias mais interessantes que tem. Tem trabalho estudando longevidade com resveratrol, tem trabalho mostrando diminuição de inflamação o resveratrol é uma das explicações do paradoxo francês, né, que quando eles estudavam a pressão alta, infarto e doença cardiovascular na Europa, os franceses, apesar de ter uma alimentação que não era tão saudável, tinham melhores índices do que os outros países, e eles colocaram como sendo o vinho e o resveratrol como responsável por isso. Então, os franceses são um mistério, né? Porque tem um livro também, Por que as Mulheres Francesas Não Engordam. Tem vários documentos assim, sobre as francesas, porque eles comem pão, eles comem patê, eles comem manteiga. Acho que tem um também de crianças francesas. Tem muita discussão sobre isso. Mas esse, porque as mulheres francesas não engordam... Eles têm solução para tudo. Uma época que foi assim, todo mundo lia. E todo mundo ficava morrendo de inveja das mulheres francesas, todas as mulheres brasileiras, porque todas engordavam e a francesa estava sempre ali, e comendo, né, patê de fígado, de tal... Com a taça de vinho do lado. Talvez seja isso, quer dizer, não é para também tomar a garrafa inteira de vinho, mas talvez uma taça de vinho seja importante. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial, então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha, mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!